Agora nós vamos falar sobre um assunto muito importante que envolve a amamentação, é claro, e que muitas mulheres têm dúvida. Então, o que acontece? Durante a noite a gente sabe que muitas vezes o bebê acorda, ele quer mamar, ou desperta, e a gente automaticamente coloca o bebê no peito para que ele volte a nanar e também pela questão da alimentação. E aí isso sobrecarrega muito as mães, elas não conseguem dormir. E aí veio a ideia de vamos ordenhar, deixar tudo bonitinho para o papai, para a vó, para quem estiver cuidando do bebê, ofertar para o bebê esse leitinho. Mas é aí que mora o perigo. O quanto isso pode afetar na produção de leite e na amamentação no todo. Quem vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto é a Sol, a nossa consultora de amamentação. Bem-vinda novamente. Boa, obrigada. Me fala então um pouquinho sobre o perigo de fazer todas as noites esse tipo de oferta. Ordenhar para que outra pessoa oferte e não colocar o bebê no peito para mamar durante a madrugada. Então, Mari, é muito importante o descanso para essa mãe, né? A gente sabe disso. Só que não amamentar durante a noite e ofertar mamadeira, ou ofertar copinho, ou ofertar o dedo com sondinha ou seringa, isso acaba acometendo o quê? O cérebro entende que, opa, não está sugando, eu não preciso produzir, né? E o pico da prolactina é na madrugada. A prolactina é o hormônio que faz o aumento da produção de leite. Então, se nesse período a mãe não estimula a mama, a tendência é a produção cair. Então, às vezes eu oriento assim, vamos então, para descansar um pouco, vamos então dar uma mamada umas 9 horas e descansa até uma meia-noite, 1h da manhã, né? Se nesse meio ali o bebê sentiu uma fominha, o pai, né, alguém da rede de apoio ali, alguém que esteja realmente dando suporte à noite, vai lá, dá um pouquinho de leite para esse bebê, tentar ao máximo não ofertar mamadeira, mas talvez de copinho, né, de alguma forma, tem aquela colherinha dosadora, que também ajuda muito. Então, tentar dar um pouquinho de leite ali para o bebê, para que ele se acalme e espere essa mãe dormir um pouquinho mais e descansar. Porque se ela dormir umas 4 horinhas ali nesse início, ela já vai dar uma pausada. E aí, acordou ali de madrugada, põe esse bebê no peito, porque é de madrugada que realmente precisa. Precisaria todos os horários, mas a gente sabe que a mãe precisa descansar. Às vezes o cansaço é muito grande, né? E eu sempre falo que o cansaço também diminui a produção, né? Então, vamos deixar ela descansar um pouquinho, mas vamos colocar na cabeça dessa mãe que de madrugada é bom ela ofertar. Eu vou usar uma família que eu estou acompanhando à noite, tá? Mas eu achei muito interessante da parte da mãe, assim. Não falei nada para ela, né? Porque eu cheguei lá e vi que ela estava simplesmente exausta, exausta. E daí ela falou, Sol, tem leite ordenhado, eu sei que você vai dar da melhor forma possível, mas, amiga, eu preciso dormir. Daí eu falei, tá, tudo bem, mas, ai, meu coração doeu assim, né? Eu falei, ai, meu Deus, faça com que ela acorde na madrugada, né? Porque se ela acordasse de madrugada, depois eu iria conseguir colocar isso para ela de uma forma que não a machucasse, né? E aí, ficou lá o leitinho tal, 3 horas da manhã, a bebê acordou, eu estava trocando a fraldinha, chegou a mãe. Sol, eu vim para amamentar, eu falei, nossa, que coisa boa. No outro dia, eu falei para ela, eu disse, olha, eu fiquei muito feliz por você ter acordado e ter colocado a bebê para mamar, porque
nessa madrugada, nesse período da madrugada, é que a prolactina está lá em cima. Então, se a gente estimula o aleitamento nesse momento, o teu leite vai produzir cada vez mais, não vai cair. Então, e ela deu uma boa dormida, assim, sabe? Dormiu umas 4 horinhas. E ela já acordou outra pessoa. E aí o bebê mamou muito e o bebê dormiu mais quase 4 horas e meia. Então, foi mais um período que ela descansou também. Claro. Porque o bebê fez uma boa mamada, eu fiz a translactação, né? Porque enquanto mama num peito, eu ordenho o outro para que essa mamada seja mais rápida e essa mãe vai realmente descansar, né? Ter um suporte à noite é importante por isso, porque o bebê mama, e alguém que está ali de suporte vai pegar o bebê, né, para deixar ali fazendo a digestão. O bebê dormiu e a mãe terminou de dar de mamar, ó, vai lá e relaxa. Então, essa é a importância da mamada da madrugada, sabe? Isso é muito importante. E que se as mães se conscientizarem e escutar essa nossa conversa, que elas realmente se programem para que descanse um pouco antes desse pico do hormônio, entende? Durante o dia também. Durante o dia. Quando o bebê faz as sonecas, eu sei que é difícil, eu tentava, agora que ela dormiu, eu vou dormir, daí eu acabava fazendo outra coisa, ia arrumar a casa, mas é muito importante nesse começo esquecer a casa, esquecer outras coisas e pensar no futuro dessa amamentação. Sim. E depende muito da qualidade de vida, de como que essa mãe está levando tudo. Então, ela precisa descansar, ela precisa amamentar na madrugada, então ela precisa se conscientizar que durante o dia, nas sonecas do bebê, ela precisa dormir também. E tentar dormir um pouco antes, numa soneca anterior da que o bebê vai dormir. Então, assim, sempre que der, nos intervalinhos, toma um banho, faz uma boa refeição, bebe água e descansa, né, Sol? E um detalhe bem importante, tá, Mari? Esse sono, que às vezes a mãe quer, eu quero dormir a noite inteira, ela não se conscientiza de que ela pode ali fazer uma obstrução de ducto, ela pode ali causar uma mastite, sabe? Tudo por causa do nosso cansaço, assim, que a gente quer descansar. Eu sei que é difícil, sabe? Eu sei que é difícil. Por isso que eu sempre falo, assim, rede de apoio, rede de apoio, rede de apoio, porque essa mãe precisa de apoio, né? Ela precisa de descanso. Porque se consegue, um ajuda um pouquinho, outro ajuda um pouquinho ali, e aí essa mãe vai descansar, ela não vai desistir precocemente da amamentação, entende? Senão Por ela vai causa do culpar, cansaço. o cansaço dela fica todo na culpa em cima da amamentação. E na verdade não é. Se fosse mamadeira, se fosse... Também seria cansativo, o bebê também vai acordar. Só que como está amamentando, é óbvio, a gente sabe que vai mais energia, que exige realmente mais da mulher. E daí a primeira coisa, não, deu, acabou a amamentação, então uma rede de apoio ali ajudando, eu acho que é sensacional. É isso mesmo. Obrigada por dividir tanta informação conosco. Eu espero que você tenha gostado. Não desiste da amamentação, se organiza, tenta descansar durante o dia e à noite coloca o bebezinho para mamar. Vai ser sensacional para o sucesso da sua amamentação, para a saúde do seu bem maior. Até a próxima, Sol. Até. Vamos falar então sobre as principais queixas na otorrinopediatria envolvendo a parte auditiva. É lógico que quem vai nos ajudar a entender um pouco mais e conhecer essas queixas é a nossa otorrino, a doutora Ana. Bem-vinda novamente. Olá, tudo bem? Boa tarde. Conta para nós, então, quais são as principais queixas no consultório quando envolve a parte auditiva? Bem, Mariana, queixas auditivas são muito frequentes no consultório do otorrino, tá? As mães nos procuram relatando que os filhos, às vezes, não conseguem escutar direito, que chamam, eles não atendem, não respondem, ou, às vezes, crianças com dificuldade de desenvolvimento de fala, são crianças que já deveriam estar falando palavras, frases, e demoram para produzir esses sons por causa de algum tipo de dificuldade auditiva.
Essas são queixas muito frequentes no nosso consultório. E eu resolvi trazer para vocês um modelo anatômico de um ouvido, para a gente explicar mais ou menos as alterações que são bastante frequentes nesse nosso órgão tão importante, que é graças a ele que a gente consegue captar boa parte do nosso estímulo externo, tá? A gente ouve com o ouvido e a gente escuta com o cérebro, mas assim, é fundamental que esse órgão tenha um bom funcionamento, para que tudo esteja de acordo e a criança consiga desenvolver e crescer e falar e ter um crescimento bem adequado. Bem, eu trouxe para vocês aqui esse modelo anatômico em escala maior de um ouvido humano. Nós temos o ouvido externo, conduto auditivo, o ouvido médio e o ouvido interno. As patologias mais frequentes são as seguintes. No ouvido externo é muito comum um acúmulo de cera. Eu quis trazer aqui essas massinhas para vocês entenderem o que acontece. O nosso ouvido, a parte externa, ele tem células que produzem cera. Cera não é doença. A cera é um mecanismo de defesa do nosso organismo para que não ocorra contaminação ou entrada de corpos estranhos, de bactérias para dentro do nosso ouvido. Tá? Então, assim, a gente orienta os pacientes a não limpar o ouvido. O cotonete é absolutamente proibido. Existe no mercado uns cotonetes redondinhos com uma bundinha um pouquinho mais pequenininha, que é muito comum as mães gostarem de usar em pacientes pediátricos. Eu sempre digo para os meus pacientes que não devemos usar nada, no máximo uma fraldinha na parte de fora. Então, a cera, ela acumula geralmente no conduto auditivo externo, tá? Quando existe em excesso, você deve ir no otorrino, o otorrino faz a remoção daquele resto desse tecido morto, dessas células mortas, e a gente faz a otoscopia externa e a gente consegue enxergar a membrana timpânica. A membrana timpânica é como se fosse uma pelezinha, ela é bem fininha, ela fica lá mais ou menos a uns 2,5 centímetros, 3 centímetros da parte externa do ouvido, tá? E ela é uma porta para partes mais nobres do ouvido, que são o ouvido médio e o ouvido interno. Pois bem, então no ouvido externo é comum o acúmulo de cera, às vezes crianças que fazem natação, que costumam praticar esportes aquáticos, podem fazer otites externas, que são inflamações desse conduto auditivo externo. Essas são as patologias mais frequentes do ouvido externo. O ouvido médio é uma estrutura que fica atrás do tímpano, tá? E onde estão os ossículos por onde o som é transmitido até a parte interna do ouvido, que é a parte nobre. Tá? Ali o som, o impulso é transformado em impulso elétrico e é mandada a mensagem que vai até o cérebro. Então, o ouvido é composto de um ouvido externo, um ouvido médio e um ouvido interno. As patologias do ouvido externo, a mais comum são otites externas e acúmulo de cera. No ouvido médio, ocorre uma coisa muito frequente em paciente pediátrico, que é o acúmulo de secreção. Por que isso acontece? Nós temos um canal que comunica a parte posterior do nariz com o ouvido. Esse canalzinho é chamado tuba. Eu sempre brinco que é um buraco virtual. Ele não aparece, ele não é uma estrutura anatômica que fica sempre aberta. Ele é fechado e quando a gente infla, ele abre e o ar entra do nariz para dentro do ouvido. É aquela manobrinha de valsalva. A gente joga ar do nariz para dentro do ouvido. Pois bem, em crianças pequenas, até por volta dos 2 anos, esse canalzinho que leva ar para dentro do ouvido, ele é mais horizontalizado, ele não é tão verticalizado. O que acontece? As crianças estão sempre com secreção nasal, o nariz está sempre ranhentinho, aquela secreção acaba indo para o ouvido e ela acumula no ouvido médio. E isso aí pode causar, é muito frequente crianças que têm quadros gripais e começam a sentir dor de ouvido. Por quê? Porque a secreção acumulou ali dentro e inflamou. Tá? Então, o pediatra e o otorrino conseguem ver essa situação. E isso acontece por causa de uma condição anatômica que é frequente em crianças pequenas, essa tuba que é mais horizontalizada. Com o tempo, a criança vai crescendo, vai desenvolvendo, a tuba vai ficando mais verticalizada e a tendência é o ouvido ser melhor ventilado. E não vai tanta secreção para o ouvido médio. Tá? Então, essas otites que ocorrem por secreção no ouvido médio, pode ser otites agudas, otites onde só acumula secreção, mas não existe o processo inflamatório. Só que esse tipo de patologia determina uma diminuição da audição da criança. Ela é aquela criança que às vezes a mãe chama, a professora chama e parece desatenta, e na verdade não é desatenção, pode ser secreção no ouvido médio.
Tá? Isso pode determinar uma diminuição de audição até uns 20, 25 decibéis. Olha. Isso repercute muito em termos de aquisição de fala e desenvolvimento de habilidades na escola. Então, muitas vezes o quadro é silencioso e a gente não percebe o que está acontecendo. Olha que grave, que importante. Importantíssimo. É o otorrino que consegue fazer esse diagnóstico, o pediatra suspeita e manda para o otorrino. O otorrino consegue fazer esse diagnóstico através da otoscopia direta, ele examina, tira cerume e faz a limpeza externa e ele observa a coloração, o nível de transparência e muitas vezes ele consegue ver o nível líquido no ouvido médio. Aí são feitos alguns tratamentos, a gente consegue muitas vezes com tratamento e em casos onde não ocorre a diminuição de acúmulo daquela secreção, às vezes a gente tem que fazer uma drenagem. Nós fazemos um pequeno orifício na membrana timpânica, nós aspiramos aquela secreção com aspirador e colocamos um pequeno carretel que funciona como tubo de ventilação. Ele joga o ar para dentro do ouvido, ele faz o trabalho que a tuba não está fazendo. E é uma técnica assim, bastante inteligente, porque ele restaura uma função muito importante de uma maneira simples. Só que é um procedimento cirúrgico que tem que ser feito em ambiente hospitalar, mas não é uma cirurgia de grande porte. Então, existem várias situações que isso acontece e assim, é importante que as mães fiquem atentas para essa situação. Quando elas verem que as crianças estão com qualquer tipo de dificuldade, entendimento, parecem meio desatentas, ou mesmo o pediatra fez o exame físico, achou que o ouvido estava vermelhinho, é bom passar depois para o otorrino para a gente ver se não ficou nenhuma secreção no ouvido médio, que isso pode causar bastante problema na vida da criança, principalmente na vida escolar. Olha que interessante, adorei todas as informações. Obrigada por vir aqui dividir conhecimento conosco. Eu espero que você tenha gostado e até o nosso próximo encontro. Ok, muito obrigado. Eu que agradeço. Agora nós vamos conversar sobre uma formação muito especial que a nossa psicóloga quer dividir com você. Rô, bem-vinda novamente. Muito obrigada, Mari. Obrigada pela oportunidade. Fala então um pouquinho para nós sobre essa formação que você tem e como que ela funciona. Conta tudo para nós. Ok. No mundo da psicologia, da psiquiatria, nós sabemos que existem várias abordagens, várias maneiras de trabalhar, várias técnicas. Então, a abordagem terapia MDR é uma delas. Ela é relativamente nova, surgiu na década de 80 nos Estados Unidos, mas ela vem surpreendendo cada vez mais por causa da eficácia, das respostas nas pesquisas. Então, ela vem apresentando um resultado fantástico. Então, assim, todas as pessoas, né, todos os profissionais da área da psicologia ou da área da psiquiatria ou que trabalham, médicos que trabalham com terapia, que tenham interesse em fazer a formação em terapia MDR, vale muito a pena. Na verdade, é uma revolução. Eu sou psicóloga clínica há mais de 20 anos, eu já trabalhei com diversas abordagens, mas eu nunca tive a oportunidade de conhecer algo tão bacana em relação a resultados. Então, a gente, quando começa a estudar essa abordagem, a gente faz questão de ser paciente, então você muda a sua vida pessoal e você muda a sua vida profissional, porque como os pacientes começam a ver resultado, começa a ter um encaminhamento. Então, é uma formação que vale muito a pena. Aqui em Florianópolis, nós já temos uma rede bacana de terapeutas e MDR, mas nós estamos ainda carentes, principalmente de psicólogas que atendam o público infantil. Existe um projeto que se chama o Voa Borboleta, ele é organizado pela presidente da empresa Equilíbrio Mente e Corpo de São Paulo, inclusive ela é presidente também da Associação Brasileira de MDR, e nós estamos querendo implantar esse projeto aqui em Florianópolis e a gente está sentindo falta de psicólogas que atuem com essa abordagem. É uma abordagem extremamente didática, você sempre sabe o que vai fazer com o paciente, porque os protocolos eles são organizados e são fechados. Algo que vem dos americanos, então você imagina, é algo focado em resultado, né, para atenuar o sofrimento humano. Nossa, que interessante, né? Quanta informação legal. E me fala como é que esses profissionais, principalmente essas psicólogas infantis que você citou que vocês estão com déficit, fazem para entrar em contato com vocês, para fazer essa formação, para a gente ter mais profissionais nessa área com essa formação. Perfeito, perfeito, porque na verdade a população ganha muito com esses resultados e os profissionais ganham muito também, né? Porque a gente sente um prazer diferente em trabalhar. Então pode entrar em contato através do meu WhatsApp, que vai ficar aqui na tela, pode entrar em contato através do meu Instagram,
que é o @psicóloga Ronise, ou do meu site, que é Ronise Psicóloga. No meu site também, deixando o e-mail, você já recebe todas as informações por e-mail. Eu tenho esse canal também. E realmente eu garanto assim que cada pessoa que faz essa formação tem uma outra forma de trabalhar e fica muito mais satisfeita. Me conta um pouquinho sobre essa formação, como é, o que vai mudar na vida desses profissionais, como que é essa abordagem, o que tem de tão diferente que você garante assim, esses resultados no tratamento? A terapia MDR tem muitos diferenciais. O primeiro deles é a organização. Então, como eu coloquei, você sempre sabe o que você vai fazer com o paciente, né? É um trabalho que ele é feito em 8 fases e o seu paciente também sempre sabe em que momento que ele está do tratamento. Então, primeiro a gente faz uma avaliação, junto com a avaliação o plano de tratamento, depois nós fazemos a preparação do paciente e depois a gente entra na dessensibilização, no reprocessamento das experiências difíceis, a gente faz uma troca a nível cerebral de uma crença negativa que você traz lá do passado com uma crença positiva e ela tem um funcionamento muito diferenciado porque trabalha com o estímulo de autocura do organismo. Então, é uma cura feita pelo seu próprio corpo, pelo seu próprio cérebro. Assim como nós temos uma cura a nível físico, a gente tem emocional também. Então, por exemplo, se eu machucar a minha mão, mesmo que eu não faça nada, o meu organismo vai dar um jeito de curar, de cicatrizar, certo? Então, a nível emocional, nós também temos isso. E é isso que a doutora Francine Shapiro estava estudando e acabou encontrando, né? Claro que ela morreu recentemente, acredito que tenha sido em 2019, ainda falando que existem muitas pesquisas, mas precisamos de mais. Mas o que acontece? Para tentar explicar de uma forma bem simples. Então, como tem a cura a nível físico, nós também temos a cura a nível emocional. Como que acontece a nível emocional? A gente nasce e começa a memorizar tudo que a gente sente e percebe durante o dia. À noite, durante o sono REM, que é o sono que a gente sonha, existe um processamento dessas informações que elas entram pelo lado direito do cérebro, que é um lado mais emocional, e elas são processadas para o lado esquerdo do cérebro, que é um lado mais racional, onde tem inteligência, onde tem razão. Tanto é que, às vezes, a gente dorme chateado com alguma coisa, no outro dia acorda se sentindo um pouco melhor. Esse é o processo natural. Então, o que eu percebo durante o dia, mesmo que seja chato, difícil ou traumático, eu consigo processar naturalmente durante a noite. Meu cérebro arquiva, meu cérebro organiza. Mas, às vezes, as situações são tão difíceis que o cérebro não dá conta de processar. O que acontece com essa memória que não é processada? Ela não está na área cerebral onde tem palavras, onde tem inteligência, então o meu cérebro não consegue entender. É por isso que aquele exemplo que eu citei no caso de um herói de guerra, achar que ele está em perigo se ele ouve um barulho hoje, porque é o passado atuando no presente, porque aquela memória que não é processada, ela está com a idade de que ela não foi processada, porque ela não está na rede de memória adaptativa, onde nós temos os recursos, onde nós sabemos a idade, quem a gente é e tudo que a gente sabe, porque se a situação traumática aconteceu, por exemplo, quando eu tinha 8 anos de idade, eu fiquei presa num banheiro e eu me senti em perigo, talvez hoje, quando o meu cérebro achar que eu estou em qualquer situação parecida, como um avião ou como um elevador, eu fico pensando que eu estou em perigo. Se eu estou na frente de um elevador, eu não estou em perigo. Mas, às vezes, é isso que o cérebro está dizendo, é isso que a gente ouve dos pacientes, né? Eu estou na frente do elevador e eu estou suando frio, eu estou sentindo que eu estou em perigo. Por quê? Porque aquela memória do passado ainda não foi processada. E aí, na terapia, a gente faz esse processamento através da estimulação bilateral, ou seja, a gente faz uma simulação do que acontece no sono REM, só que com o paciente acordado, consciente, com toda a segurança. Nossa, sensacional. Muito. Se der tempo, eu vou fazer psicologia só para fazer essa formação com vocês. Isso também eu queria te perguntar. Só psicólogos podem fazer essa formação? Quais são os pré-requisitos? Só psicólogos e médicos que trabalhem com psicoterapia, né? Psiquiatras e afins. Entendi. Adorei.
Muito obrigada e até o próximo encontro. Obrigada a você pela oportunidade. Até. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a participação das crianças, dos adolescentes nas atividades do dia a dia. Com a nossa terapeuta ocupacional, Amanda. Bem-vinda novamente. Obrigada, Marisa. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui e falar sobre esse tema, né, que é tão recorrente aí na rotina, no dia a dia das famílias, né, de como conseguir incluir as crianças, né, para ajudar nessas tarefas ou até pensar, né, nossa, será que eu estou exigindo demais do meu filho? Ou será que eu estou exigindo pouco, eu estou fazendo por ele, né? Então, o que acontece, né, Mari? A gente tem que fazer essas exigências ali, né, essa participação da criança no dia a dia, porque ela é muito importante, tanto para a família, né, porque acaba que ela vai deixar de desempenhar uma atividade por aquela criança, então, por exemplo, escovar os dentes, se alimentar, isso também libera a mãe, o pai, para fazer outras coisas ali, então, enquanto a criança às vezes está escovando os dentes, ali tomando banho, ela já vai lavando a louça, né, vai dando conta desse gerenciamento do lar, né? Sim, sim. E aí, o que a gente tem que pensar, né, Mari? Em delegar essas funções para as crianças, mas de acordo com o nível de desenvolvimento dela, Entendi. né? Então, por exemplo, as crianças ali com 2 a 3 anos já conseguem guardar os brinquedos, Ficar né? atenta nas dicas. Exatamente. Já conseguem guardar os brinquedos, então trocou a fralda da criança, pede ajuda para ir jogar no lixo, sabe? Às vezes são pequenas ações do dia a dia que a gente, às vezes, não para pensar, né? Nossa, e vai fazendo já tudo. vai fazendo automaticamente. É igual colocar a roupa da criança, né? Ah, não, é mais fácil. Vou colocar o pijama ali pós o banho para já ir dormir, né? É bem isso assim. Isso acontece com muita frequência, né? Por conta da nossa rotina corrida do dia a dia também, né? Só que daí a gente tira a oportunidade da criança criar as habilidades, da criança aprender a fazer. Exatamente. Num primeiro momento, ela não vai escovar o dente 100%. Sim. Mas se a gente nunca deixar ela treinar, quando é que ela vai aprender? Exatamente isso. E assim, a gente pode seguir, tá, Mari? Dando ajuda física para a criança, verbal. Então, primeiro a gente vai escovar, por exemplo, os dentes de cima, de baixo. Então, isso serve para todas as outras atividades do dia a dia ali, né? Você deixar a criança executar, dar essa oportunidade para ela, né? Que muitas vezes a gente não dá, como tu falou. Ou um ponto bem principal, a gente não deixa as crianças errarem. E é esse erro e é essa tentativa, esse planejamento, essa ideação que a gente precisa disponibilizar para as crianças, né? Deixar elas exercerem, porque isso vai gerar um aprendizado de verdade e que ela vai conseguir generalizar até para outros contextos. Então, por exemplo, se a criança chegou, vocês fizeram compra no mercado, a criança foi junto. Vamos guardar agora no armário. Ter esse conhecimento das noções de posição, de grandeza, vai ajudar em várias outras áreas. Então, por exemplo, vamos guardar a bolacha em cima, ou o macarrão vai embaixo, vai à esquerda, vai à direita. Isso vai influenciar o quê? Lá na escovação de dente, por exemplo, a gente tem que lembrar que tem os dentes de baixo, tem os dentes de cima. Para vestir uma camiseta, uma calça, tem a parte da frente, tem a parte de trás. Nossa. Primeiro eu estico o braço direito, depois o braço esquerdo e aí eu puxo pela cabeça, de cima para baixo, né? Então, olha quantos conceitos a gente pode estar aprendendo ali, né? Os pais com as crianças no dia a dia, sabe? Nessas tarefas simples. Então, não precisa a gente se cobrar muito, né? Nossa, eu preciso sentar com meu filho, eu preciso planejar uma brincadeira, uma atividade. Não, talvez incluir essa criança, né, nessas atividades que já são rotineiras da família, que isso é muito importante, para que a criança também tenha essa autonomia, se sinta confiante, né, para conseguir participar dessa rotina ali do dia a dia das famílias, né? Não, e assim, às vezes a gente fica com medo de, eu tô exigindo demais da criança, eu tenho que fazer, eu sou a mãe. Sim. E às vezes a gente está atrapalhando no desenvolvimento da criança. Esse exemplo que você citou, eu achei sensacional. Quando a gente ensina a criança, primeiro que ela vai se sentir parte daquela família e importante, porque ela ajuda a guardar, não é só a mãe e o pai, então ela é importante naquele grupo familiar. E ela aprende o que é embaixo, em cima, esquerda, direita. Poxa, sensacional. Sim. E a gente, como você falou, não precisa elaborar uma aula, uma rotina para só deixar a criança viver e incluir ela nas atividades, né? Sim, vivenciar essa rotina. E normalmente
Aí você tem, por exemplo, os irmãos, né? A criança já começa a desenvolver esse senso de cooperação, de conseguir compartilhar as coisas, de que não, todo mundo tem que ajudar agora, né? Então, são várias habilidades que ele vai aprender dentro de casa, mas que ele vai externalizar isso, né? certeza. Então, na escola, né? Na escola também. A gente também vai ter que guardar os brinquedos, a gente vai ter que dividir ele com as outras crianças, né? Então, é muito importante isso. E para você, pai e mãe, que acompanha o programa, né? Acredito que o nosso pedido hoje é deixem as crianças participarem desses momentos, né? Com a família. E principalmente assim, Mari, deixar a criança observar o que você está fazendo. Então, por exemplo, se tu tem um filho adolescente, em algum momento tu vai ter que ensinar ele a lavar a louça. E as crianças aprendem muito por imitação. Então, chama essa criança, deixa ele observar, né? Olha como que a mamãe está fazendo, né? Porque visualmente ali ele vai conseguir identificar mais ou menos o que tem que fazer de planejamento motor, né? E dando essa ajuda física mesmo. Então, isso serve para todas as atividades ali do dia a dia. Nossa, achei sensacional, quanta dica boa, e é verdade, assim, se a gente não inclui a criança na nossa rotina, aí depois acontece isso mesmo, lá na escola, que a gente sempre fala, né, o mundo vai te ensinar depois, e é verdade, lá na escola, olha mãe, ela não participa das atividades ali na hora de guardar, ela não compartilha, então coisas que em casa falhamos. Sim. Falhamos por tentar dar demais, ou por não exigir, ou por querer fazer tudo sozinha, a gente falha, porque a criança tem que ajudar e tem que fazer também, aprender, né? Sim, e quando a gente para pensar, né, Mari, nossa, eu quero que meu filho futuramente seja um adulto funcional, né? Exatamente. E aí, como que ele vai se tornar esse adulto funcional, né? Então, nós precisamos incluir, né, desde pequeno, delegar essas tarefas para que futuramente ele realmente seja um adulto funcional, que dê conta da rotina, do trabalho, de preparar os seus próprios alimentos, né? Porque, assim, a criança vai começar ali com as pequenas tarefas. E aos poucos, conforme ela vai se desenvolvendo, vai ficando cada vez mais complexo essas ocupações que ela tem que desempenhar também, né? E a gente sabe que são muitas as ocupações aí da vida adulta, né? Então, esses pequenos detalhes ali do dia a dia que a gente pode estar incluindo a criança, lá na frente vai refletir para um adulto super funcional. Nossa, adorei. Parece que foi feito para mim, escolhido para mim esse tema, sério. Achei sensacional, tenho certeza que as mamães que estão nos acompanhando também sentiram aí algumas cutucadinhas e dicas. E é realmente como a Amanda falou, a gente quer adultos funcionais, que deem conta de suas rotinas. Será que a gente está fazendo tudo certo agora? Vamos colocar em prática as dicas dela? Adorei, querida. Até a próxima. Obrigada, até a próxima. Dor abdominal. Esse foi o tema que a nossa pediatra trouxe hoje para abordar e te ajudar a entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Tati, bem-vinda novamente. Muito obrigada, é sempre muito bom estar aqui com vocês, especialmente para falar sobre os sintomas das crianças e ajudar as famílias, né, nesse processo. E você nos ajuda muito, sempre traz temas muito importantes, muito relevantes, e a gente sai dominando tudo. Tati, você fala numa língua acessível, e então esse tema acho que vai nos ajudar, porque não tem mãe, pai e criança que não vivencia uma dor abdominal. Criança reclamando, tô com dor na barriga, tô com dor de barriga, tá doendo aqui. Então, fala um pouquinho para nós sobre esse assunto. Beleza. É super importante a gente lembrar que a dor abdominal é um sintoma, ela não é a doença. Isso se remete mais ou menos sobre o programa que a gente gravou, né, no anterior, que falava sobre vômitos, que eu até convido vocês para assistir se não assistiram ainda, né? Volta lá um pouquinho e assiste. Essas questões, o vômito, a dor abdominal, eles não são a doença, eles são um sintoma que pode aparecer em vários contextos. Então, o mais importante quando a gente tem uma criança que queixa de dor abdominal é a gente entender o cenário. O que eu tenho ao redor desse sintoma, né? Tem outro sintoma associado? Tenho febre, tenho vômitos, tenho diarreia com sangue, outras pessoas têm o mesmo sintoma, tem febre, quanto tempo que tem de duração? Então, a gente entender o cenário é a primeira questão para a gente lidar com essa questão da dor abdominal. Eu sempre digo que a gente tem que ter um diário e ir anotando tudo. Que daí, quando a gente chega lá no pediatra, a gente mostra, olha, tal dia
teve febre. Depois disso, vomitou. Então, a gente tem um cronograma e tem uma história para vocês conseguirem nos ajudar, porque não tem como adivinhar também o que está acontecendo. Olha só que interessante. Por exemplo, eu posso chegar numa consulta e dizer assim, nossa, mas é que o meu filho teve dor abdominal 3 vezes essa semana, doutora Tati, por exemplo. Se a gente vai para esse recordatório, vamos dizer assim, ó, na segunda ele teve dor abdominal e ele tinha comido uma coisa que outras pessoas em casa também perceberam que estava, né? Era meio passada, era do domingo, não se sentiram muito bem também, então a gente já sabe, por exemplo, aquela causa. Na quarta-feira ele teve dor abdominal e tinha tomado um antibiótico porque estava doente, por exemplo. E aí aquele antibiótico causou dor abdominal, né? Por exemplo, as amoxicilinas com ácido clavulânico costumam dar bastante dor abdominal. E no último dia ele teve dor abdominal, mas ele estava sem fazer cocô aquela semana toda. E aí ele estava constipado. Então, vê que eu vou, por exemplo, ter uma criança que teve dor abdominal 3 vezes na mesma semana, por motivos completamente diferentes e por motivos que não exigem, por exemplo, uma visita em uma emergência médica, né? Então, a gente sempre perceber a que contexto está relacionada essa dor abdominal, está relacionada ao padrão de evacuação, relacionada a alguma questão emocional. A gente sabe que a dor abdominal tem bastante relação com a questão emocional. Então, por exemplo, antes de ir para a escola, antes de uma prova, né, antes de uma situação, às vezes, por exemplo, pais são separados, é na hora de ir na casa de um dos pais. Então, o que está acontecendo junto com essa dor? Então, qual é o contexto, qual é o cenário que está envolvido? Teve uma piora, uma progressão, ou porque eu posso chegar e dizer, doutora Tati, meu filho tem dor abdominal faz 3 meses. Qual é a frequência disso? É sempre, é uma vez por semana, não preciso medicar e está tudo bem. Não, olha, era assim, mas agora nessa última semana, todo dia. Acorda de madrugada com dor. Eu medico e não passa. Começou a ser associado a outras questões. Teve perda de peso. Teve outros sintomas associados, agora vômitos, perda de apetite, entende? Então, qual é o cenário, qual é o contexto, qual é a história desse sintoma? Isso vai ajudar bastante a gente para ter noção de gravidade, noção do que investigar e noção se eu preciso ou não levar essa criança a uma emergência médica, né? Tati, você falou sobre várias possibilidades e várias situações. Cita algumas para nós, alguns casos, assim, e o que vem pela frente, algum diagnóstico e tratamento? Acho que o mais comum que a gente vai ter relacionado é a questão da constipação intestinal, né? Que é o intestino preso, a criança que não consegue evacuar legal. E é muito frequente a gente perguntar assim, e como é que é para fazer cocô? Se eu perguntar bem superficialmente, é normal, e ficar com essa resposta, o que é normal para essa criança e para essa família, né? Então, o ideal é que a criança faça o cocô entre 3 vezes ao dia e ficar até 3 dias sem fazer, desde que as fezes sejam num padrão normal. Por exemplo, se a sua menina faz cocô 3 vezes ao dia, de bolinha de cabrito toda a vida, sempre duro, difícil de fazer, é pior do que ela fazer um dia sim, 2 não, de fezes pastosas, sem dor, sem desconforto, entende? Então, às vezes a gente diz assim, não é normal, ele vai todo dia. Mas como faz todo dia? Porque sempre a constipação, gente, ela vai fazer ficar em gases presos no intestino, que vai distender as alças intestinais, que vai dar dor. Uma curiosidade, o nosso intestino, enquanto ele se move, a gente não sente. Né? Nesse momento, você que está me assistindo, o seu intestino está trabalhando e você não sente. Quando que eu sinto dor? Ele tem receptor na distensão. Então, quando eu distendo de gases, quando eu distendo de excesso de fezes, né? Então, eu vou ter dor, que é a cólica. É a hora que dá aquela contração, aquela dor nesse momento. Então, quando eu tenho constipação intestinal, de longe é a principal causa de dor abdominal em crianças, né? E aí a gente pode ter também intolerâncias alimentares, né? Como a intolerância à lactose. A gente pode ter questões também de erro alimentar, crianças que comem um excesso de açúcar, gordura, industrializados, pouca fibra, pouca água, que também leva à constipação, né? Mas são as principais causas, assim. E o que é mais importante para alerta, né? Então, uma criança que tem dor abdominal associada à perda de peso, associado a uma febre, né, que não tem passado, uma dor que não cede, tipo assim, apendicite, né? É bem como, tá com dor de barriga, não é apendicite? Essa dor, ela é progressiva, eu medico e não passa, começou a ser associada a vômitos, febre, sempre procurar emergência, né? Mas uma dor que tem 3 semanas, né, não vai ser uma coisa aguda. Então, para a gente ter, assim, mais ou menos uma noção, né? Tati, adorei. Quanta informação preciosa, ajuda a gente a
se acalmar, né? Nós como pais, a gente não gosta que os nossos filhos sintam nada de É dor. verdade. Então a gente consegue assim compreender o que é mais grave, compreender o que a gente precisa mudar na alimentação, entender que as crianças, o que é um cocô ok, o que é evacuar de forma ok. Adorei. Espero que você também tenha gostado e até o nosso próximo encontro. Até o próximo encontro, então. Beijo para vocês.